Retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, sessão tumultuada hoje, né? Prioridades do agro, véspera então do tarifaço. Eu vou conversar agora sobre esses assuntos, né, com Ana Amélia Lemos, jornalista e ex-senadora, nossa comentarista aqui do canal. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde, Simone. Vimos aí, né, em relação às negociações, esse plano de contingência tão aguardado pelos setores ainda não foi divulgado, mas já temos algumas pinceladas, não é, Ana? Inclusive terras raras que o ministro Haddad falou em entrevista à Band, né, nessa possibilidade de entrar nas negociações com os americanos. Bom, essa é uma matéria-prima fundamental aos Estados Unidos e é uma boa moeda para essa negociação. Na verdade, Simone, todo o cenário está voltado à política. O Congresso está parado, você mencionou agora há pouco, com exames de matérias importantes, como, por exemplo, os vetos, quais são ao licenciamento ambiental, ao autolicenciamento ambiental. Temas muito caros ao agronegócio, além, evidentemente, dos efeitos do tarifaço sobre a economia e sobre a agropecuária brasileira. É o caso agora que nós vimos aqui da BPEC falando sobre o pescado, sobre carne, sobre café e tantos outros produtos, celulose, madeira e celulose. Então, é uma situação muito complicada. Porém, nesse momento, Simone, como está acontecendo lá no Congresso, o Congresso está parado. Senado e Câmara estão em protesto porque querem impor a pauta da anistia. Assim como o tarifaço foi decorrente de uma questão política, a cobrança político-jurídica, a cobrança do governo Donald Trump, as atitudes do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E ontem entornou o caldo ainda com a questão da prisão do ex-presidente, prisão domiciliar. Essas reações acenderam a chama dentro do Congresso de uma manifestação da oposição, que é muito bem organizada, tanto na Câmara quanto no Senado, para impor às duas casas a votação de uma anistia geral para todos, não só para o 8 de janeiro, mas também para o ex-presidente Bolsonaro, e uma sanção pelo Senado, que é competência do Senado, do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o clima tenso na primeira sessão, o clima né? nunca esteve tão, eu diria assim, tão agudo e tão crítico quanto está nesse momento. A gente logo vai ter as informações direto do Congresso Nacional com o nosso repórter Leandro de Souza. Ana, então na véspera da entrada em vigor do aumento das tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros, que a gente vem falando aqui ao longo das semanas, das últimas semanas, o presidente Lula disse que então ele não vai ligar para o presidente Donald Trump, não é? Nem para convidar para a COP? Vai convidar só para a COP, mas nesse momento, para negociar, o presidente não vai mais ligar, né? E vai convidar o presidente norte-americano para a COP 30. O presidente Lula fez críticas, então, às medidas anunciadas pelos Estados Unidos durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que aconteceu hoje aqui em Brasília, que é o chamado Conselhão, né? Esse Conselhão que foi reativado em 2023 e é formado, então, por representantes da sociedade civil, também por empresários e ministros. A agricultura brasileira se supera a cada ano. A safra atual ultrapassará 330 milhões de toneladas de grãos. O investimento público e privado em infraestrutura atingiu a marca inédita de 260 bilhões de reais. O multilateralismo e o livre comércio passam por um dos períodos mais críticos em décadas. O dia 30 de julho de 2025 passará para a história das relações entre Brasil e os Estados Unidos como um marco lastimável. Não há precedente nos mais de 200 anos de relações bilaterais, de uma ação arbitrária como esta que sofremos. Houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. Vários setores da economia são afetados pela covardia dos que se associaram a interesses alheios ao da nossa nação. Não há justificativa para as medidas unilaterais contra o nosso país. O superávit dos Estados Unidos é robusto. Foram 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Eu gostaria que o presidente Trump fizesse uma experiência com o PIX nos Estados Unidos. E qual é a preocupação deles? É que se o PIX
tomar conta do mundo, os cartões de crédito irão desaparecer. Vocês dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a nossa dívida externa é a pneumonia. Então, vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Pois é, o presidente, mais uma vez, falando que não há justificativa, então, por tarifaço, o Trump falou novamente no Pix, né, para ser, poderia ser usado, quem sabe, por lá, não é, fazendo essa ligação com o Pix, e também dizendo que não vai ligar, mas vai convidar o presidente norte-americano para a COP30, agora em novembro, mas os Estados Unidos, eles já saíram, né, Ana, em janeiro, não é, da COP, não, das Nações Unidas, né? Também. Já saíram, exatamente, da questão do clima. Da questão do clima. Na verdade, não vai resolver a bravata, o presidente está explorando politicamente, não há dúvida. Acordo de Paris, bem lembrado, me faltou a memória. O Acordo de Paris, saiu. A questão é que esse tema, para a direita, não é um tema crucial. Então, há uma espécie de negacionismo em relação a esse, mas os nossos agricultores sabem o quanto isso está pesando. Nós vivemos uma enchente histórica o ano passado que arrasou as culturas no Rio Grande do Sul e no sul do país. E estamos vivendo agora problemas de seca, frequentes estiagem em algumas outras regiões, que tem que ter o cuidado disso. O agricultor sabe, ele olha para São Pedro, olha para o céu para saber como é que vai estar o clima. Então, estão acontecendo mudanças climáticas que você vê até pela natureza. Até a floração, aqui eu vejo, acompanho, a floração de flores, que era a flor de maio, aqui eu tenho um jardim, né, uns vasos na minha casa, eles floresceram no mês de agosto. A flor de maio floresceu em agosto. O que é isso aí? Não é porque ela quis florescer, é que o clima, para ela, foi a demonstração de que o clima funcionou, recebendo os mesmos adubos, a mesma água e tudo mais. Então, na verdade, uso um exemplo singelo, muito pequenininho, para falar sobre temas muito graves. E quando também há um efeito não climático, mas um efeito também político sobre a economia, como agora esse tarifaço, o efeito é tão desastroso quanto, porque você fica sem saber para onde vai mandar todo o café que você vende para o exterior, onde é que vai mandar toda a carne que você exportava para os Estados Unidos, que está impedido por esse preço, aonde você vai botar os calçados que você vende para os Estados Unidos, aonde vai colocar todos esses, onde vai botar os pescados que você vende, questão que falamos aqui da tilápia, as frutas, a questão da manga especialmente, para onde você vai mandar, o mel lá do Piauí, para onde vai mandar. Então, agora, a questão é muito mais, eu diria, em vez de um discurso político do presidente, a bravata, e tal, vou ligar para ele. É o estilo Lula, a gente já conhece que ele é assim, né? Vou ligar para ele, convidar para a COP, que é uma provocação. Porque o Trump não quer saber de mudança climática, ele não quer esse tema, não é indigesto para o presidente Donald Trump. Mas o fato é que, do ponto de vista comercial, agora a gente vê que os estados estão fazendo mais, trabalhando mais para encontrar soluções. O governo federal está fazendo dentro da sua medida. O encarregado é o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que está conduzindo essas questões. E cada dia se avolumam mais dificuldades, a partir de, inclusive, ontem, com a prisão domiciliar do presidente, que vieram novas sanções, Simone. Pois é, Ana, aproveitando isso, né, em meio, então, à crise na relação Estados Unidos-Brasil, Estados Unidos e Brasil, né, a ordem de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acirrou ainda mais, então, o clima entre os dois países. O governo Trump criticou publicamente essa decisão aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e em uma publicação, então, na rede social X, conta oficial, então, do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano, essa nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos como violador de direitos humanos, continua a usar as instituições do Brasil para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e vão responsabilizar todos que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Fecha aspas.